O cofre histórico. O ano é 1972. Em uma sala fechada e sem janelas no Instituto de Pesquisa de Stanford, na Califórnia, um homem chamado Ingus Van fecha os olhos. Ele não tem mapas, não tem fotos e nunca esteve no local que lhe foi designado. Os oficiais da CIA à sua frente lhe dão apenas um conjunto de coordenadas geográficas: 49 graus norte, 110 graus leste. Svan respira fundo e, minutos depois, começa a descrever detalhadamente o que vê em sua mente: uma instalação militar soviética secreta, prédios de concreto, uma antena parabólica gigante e até o conteúdo de documentos trancados em um cofre a milhares de quilômetros de distância. Parece o roteiro de um filme de ficção científica de Hollywood, mas o que você está prestes a ouvir é um fato histórico documentado. Pelos próximos 23 anos, a CIA e o Exército dos Estados Unidos gastariam mais de 20 milhões de dólares tentando criar o espião perfeito, um indivíduo que pudesse atravessar paredes, cruzar oceanos e entrar em instalações inimigas usando apenas o poder da mente. Bem-vindo ao Cofre Histórico. Hoje, vamos abrir os arquivos do Projeto Stargate. Para entender como o governo americano chegou a esse ponto de aparente loucura, precisamos voltar ao clima de paranoia absoluta da Guerra Fria. No início dos anos 70, relatórios da inteligência americana indicavam que a União Soviética estava investindo pesado em psicotronica. Os russos estavam convencidos de que a telepatia e a psicocinese eram ferramentas viáveis de espionagem. A ideia de que o Kremlin pudesse ter espiões capazes de ler as mentes dos generais no Pentágono ou sabotar computadores americanos à distância causou um pânico silencioso em Washington. A lógica da CIA era direta: se os soviéticos estão fazendo, nós não podemos ficar para trás. O programa começou sob vários codinomes, como Gondola Wish, Grill Flame e, finalmente, Stargate. A base de operações foi estabelecida em Fort Meade, Maryland, sob o comando do Exército. Mas não se engane, apesar do tema místico, eles tentavam seguir um protocolo rigoroso. Eles chamavam o processo de visão remota. Não era adivinhação ou vidência, termos que os militares odiavam. Era, teoricamente, uma habilidade técnica de descrever um alvo distante e oculto por meio de uma percepção extrasensorial. Um dos personagens mais fascinantes dessa era foi Joe M.C. Moneagle, conhecido como o visualizador remoto número 1. M.C. Moneagle era um veterano condecorado do Vietnã que afirmava ter tido experiências de quase morte que abriram seus canais psíquicos. Em uma de suas missões mais famosas, ele recebeu a tarefa de olhar para uma instalação industrial soviética suspeita. Sem saber nada sobre o local, M.C. Moneagle descreveu um prédio enorme com guindastes gigantescos e disse que eles estavam construindo um submarino novo, muito maior do que qualquer coisa que o Ocidente já tivesse visto. Meses depois, fotos de satélite confirmaram: os russos haviam lançado a classe Typhoon, o maior submarino nuclear do mundo. A descrição de M.C. Moneagle batia quase perfeitamente com a realidade. Mas como funcionava uma sessão de visão remota? Imagine uma sala silenciosa, com luz fraca. De um lado, o visualizador. Do outro, um monitor, ou instrutor, que fornecia as coordenadas ou um alvo em um envelope lacrado. O visualizador entrava em um estado de relaxamento profundo e começava a desenhar esboços rápidos ou ditar palavras soltas: frio, metal, cheiro de enxofre, barulho de motores. A CIA estava tentando transformar o subjetivo em dados acionáveis. A tensão narrativa do Stargate atingiu seu auge durante a crise dos reféns no Irã, em 1979. Desesperada por informações que os satélites não podiam fornecer, a inteligência americana recorreu aos visualizadores remotos de Fort Meade. Eles foram solicitados a identificar onde os reféns estavam sendo mantidos e qual era o estado de saúde deles. Os relatórios gerados pelos videntes eram enviados diretamente para o alto escalão.
Embora alguns detalhes tenham sido surpreendentemente precisos, a operação como um todo foi um caos de informações conflitantes. O problema dos Stargate sempre foi o mesmo: a taxa de acerto. Às vezes eles eram cirúrgicos, em outras, erravam por quilômetros. Ao longo dos anos 80, o projeto continuou nas sombras. Os visualizadores foram usados para tentar localizar o líder líbio Muammar Gaddafi antes dos bombardeios americanos em 1986 e para rastrear carregamentos de drogas no Mar do Caribe. Alguns generais eram crentes fervorosos, outros viam aquilo como um desperdício de dinheiro público e uma vergonha para as Forças Armadas. A tensão entre os cientistas de Stanford, que viam potencial na mente humana, e os burocratas do governo, que queriam resultados imediatos, começou a corroer o programa. Detalhes surpreendentes surgiram quando os arquivos foram desclassificados nos anos 90. Um deles revela que os visualizadores remotos foram encarregados de olhar para o passado e até para outros planetas. Ingus Van alegou ter feito uma viagem mental a Júpiter antes de a sonda Pioneer 10 chegar lá, descrevendo anéis ao redor do planeta que a ciência ainda não havia confirmado. Quando a sonda chegou, os anéis estavam lá. Para os defensores do projeto, isso era prova cabal. Para os céticos, era apenas sorte ou conhecimento astronômico prévio mascarado de paranormalidade. Em 1995, a CIA contratou o American Institute for Research para avaliar o Stargate. O relatório final foi devastador. Embora admitisse que havia alguns resultados que desafiavam a explicação estatística, concluiu que a visão remota nunca produziu uma única peça de inteligência que fosse vital para uma operação militar de forma consistente. O projeto Stargate foi encerrado oficialmente naquele mesmo ano. Mas a história não termina aí. Muitos dos visualizadores remotos originais continuam a afirmar, até hoje, que o programa foi um sucesso e que o encerramento foi apenas uma fachada para mover as operações para um nível ainda mais profundo de sigilo. Eles argumentam que, se não funcionasse, o governo não teria gasto 23 anos e milhões de dólares nele. Ao olhar para as fotos reais daqueles homens em suas salas austeras, cercados por mapas e equipamentos de gravação antigos, somos forçados a encarar uma pergunta desconfortável: até onde um império está disposto a ir para manter sua supremacia? O projeto Stargate é um lembrete de que, no tabuleiro da Guerra Fria, a fronteira entre a ciência, a paranoia e o ocultismo era quase inexistente. A CIA tentou dominar a última fronteira, a mente humana. Eles falharam em criar um exército de médiuns, mas acabaram criando um dos mitos mais duradouros da conspiração moderna. Você acredita que a mente humana pode realmente viajar pelo espaço e pelo tempo, ou tudo isso foi apenas o resultado de mentes brilhantes enlouquecidas pela pressão da guerra? O veredito oficial diz que foi um fracasso, mas os arquivos mostram que, por um breve momento, os homens que governavam o mundo acreditaram em mágica. Salve esse vídeo para não perder esses detalhes impressionantes e inscreva-se para mais curiosidades históricas aqui no Cofre Histórico. O passado guarda segredos que a versão oficial nem sempre quer que você saiba. O projeto Stargate foi encerrado, mas as perguntas que ele levantou sobre o que somos capazes de fazer com a nossa consciência ainda ecoam nos corredores escuros da inteligência mundial. Até a próxima investigação. Inscreva-se no O Cofre Histórico.